Graça e a paz, meu irmão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo capítulo 84. E é um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá. Os coraitas, eles eram levitas, porteiros do templo, como a gente vê lá em 1 Crônicas 26, versículo 1. Mas aqui neste salmo, eles expressam o seu louvor pela presença de Deus, manifestada ali através do tabernáculo ou do templo. Eu não farei a leitura do salmo completo nesse momento, mas de parte em parte, conforme nós estivermos aqui fazendo a meditação. Primeiramente, então, eu gostaria de ler os versículos 1 até o versículo 3, que nos dizem assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Deus dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Irmãos, a gente tira aqui alguns ensinos sobre esse Salmo 84. O primeiro ensino é que aqui os coraitas eles falam como é estar na presença de Deus. E esse deve ser a expressão de todo crente. Veja, ele primeiramente coloca que estar na presença de Deus faz amar o lugar onde Deus se manifesta. Ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quem ama a Deus, ama o lugar onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus é sentida no meio da congregação, onde a presença de Deus é adorada e reverenciada no meio do seu povo. Hoje, infelizmente, é uma tendência ao desprezo pelo templo. Pessoas que se dizem convertidas e que amam a Deus, mas não estão na presença de Deus junto ao seu povo. Há um grupo chamado de desigrejados que eles não apenas não frequentam o culto, mas além de tudo eles debocham dos que frequentam e desestimulam aqueles que estão buscando a presença de Deus através do templo. Mas veja que o salmista ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. E no versículo 2 ele ainda fala que a sua alma se derrama no templo, porque ali ele contempla a presença de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Para o salmista, o templo era o céu na terra, porque ali na presença de Deus, ouvindo os louvores ao Senhor, meditando na palavra do Senhor, era sentir a presença do próprio Deus. Portanto, era como se ele saísse da terra e pudesse habitar então no céu. E então o versículo 3 ele demonstra o que ele realmente sentia, e o seu sentimento era como se estivesse em casa. Ele faz uma comparação com as aves, dizendo: olha, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares. Estar na casa de Deus é como se sentir na própria casa. Daí nós podemos lembrar da palavra de Jesus lá em João capítulo 14, quando no versículo 2, versículo 3, ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, é claro que nós sabemos que o templo ali do Antigo Testamento era apenas a sombra do lugar verdadeiro, o sinal do lugar onde nós ainda veremos habitar. Lembrando ainda que no Novo Testamento Paulo nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Assim, amar a presença de Deus é amar a presença de Deus no lugar onde o povo de Deus se congrega para buscá-lo, e é amar também ao lugar onde ele faz habitação, que é a minha vida. Além disso, o versículo 4 ao versículo 7 vai falar como se sentem os que estão na presença de Deus. E nos diz assim:
Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Estar na presença de Deus é amar o seu lugar. E aqueles que estão na presença de Deus, portanto, o salmista fala, eles são bem-aventurados, eles são felizes, pois essa alegria, ela é uma alegria que não é dada a todas as pessoas do mundo. É uma alegria providenciada e reservada àqueles a que foram abençoados com a fé para estarem e se alegrarem na presença do Rei. A eleição de Deus é que nos garante o acesso à sua presença. Como são felizes aqueles que podem habitar na sua casa. Como são felizes aqueles que foram escolhidos para poderem sentir a tua presença. No versículo 5 fala, eles se sentem fortalecidos. Fala, bem-aventurado, feliz é o homem cuja força está em ti. Veja que ele diz que a força não está em si mesmo, não está no próprio homem, mas a força está no Senhor. E aí no final do versículo 5 e continuação do versículo, ele fala que Deus vai transformando toda a tribulação em bênção. Eles, portanto, confiam no Senhor e todo vale árido, que é um sinal de tribulação, é transformado em bênção, porque a confiança dele está no Senhor do Rei, o Senhor dos exércitos, aquele que habita toda a eternidade. Então no versículo 7 ele fala, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O que a salmista está falando aqui é que é uma disposição contínua e constante, de força em força, dia após dia, ele vai confiando no Senhor, passando por cada tribulação, por cada degrau de angústia, por cada situação de preocupação, ele vai caminhando nessa disposição contínua, nessa disposição constante no Senhor, e portanto ele vai sendo transformado. Por fim, um terceiro ensino colocado aqui está no versículo 8 a 12. Além de nós vermos como é estar na presença de Deus e como se sentem os que estão na presença de Deus, esses versículos 8 a 12 nos falam o que se faz na presença de Deus. Ele diz, o Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor dos Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem se nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O que é que se faz na presença de Deus? Na presença de Deus, irmãos, é um lugar de oração e clamor. Escuta minha oração, é falar com Deus, é derramar diante dele tudo aquilo que preocupa a nossa alma e o nosso coração. Escuta a nossa oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Na presença de Deus é um lugar onde nós manifestamos ao Senhor todos os sentimentos do nosso coração e, portanto, isso exige de nós toda a nossa sinceridade. Olha o versículo 9. Contempla o rosto do teu ungido. Aqui é uma expressão de que Deus vai olhar para nós e contemplar todo o nosso ser, tudo aquilo que está dentro de nós. Lembrando o Salmo 139, quando nos diz que antes mesmo que a palavra não chegue à língua, o Senhor já conhece toda. A contemplação do nosso rosto é porque diante da presença de Deus nada se pode esconder. Mas no versículo 10 nos fala que é um lugar de ser transformado. Ele fala que um dia nos átrios vale mais do que 1000. Ele prefere estar na casa de Deus, do que permanecer nas tendas da perversidade. Quanto mais contemplamos a presença de Deus, a sua glória manifesta, quanto mais nós nos aproximamos e andamos com Deus, mais nós vamos sendo transformados, de forma que o nosso coração vai se desvencilhando, vai deixando de lado todo e qualquer resquício de prazer no pecado,
para ter prazer apenas na presença do Senhor. E enfim, versículo 11 e 12, é um lugar de louvor. Aqui o salmista expressa toda a sua alegria, reconhece que Deus é sol e escudo, que o Senhor dá graça e glória, que o Senhor dá toda providência aos seus filhos, que o Senhor é a razão da felicidade daquele que confia nele, no versículo 12. Enfim, tudo se resume naquilo que nós vemos lá em Apocalipse 7, versículo 12, quando o louvor dos glorificados dizem amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos, irmãos. Deus abençoe o nosso coração. Pai amado, nós reconhecemos que em Ti está todo o nosso prazer, que em Ti, Senhor, está toda a nossa alegria, nossa confiança, nossa esperança. Dá-nos, Senhor, o prazer de viver ao Teu lado, o prazer de termos a alegria de buscarmos a Ti no meio do Teu povo, da Tua congregação. Dá-nos a alegria de sentirmos a Tua presença na nossa vida e sermos constantemente transformados e fortalecidos em Ti. Abençoa o Teu povo, Senhor, que neste momento não está podendo habitar nos Teus tabernáculos. O Teu povo, Senhor, que neste momento não está podendo contemplar a beleza, Senhor, da Tua face nesse lugar. Mas abençoa, Senhor, para que sintamos a Tua presença em nós, diariamente e constantemente. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.